Eu gostaria de ler com você, e comentar através de algumas digressões, o primeiro capítulo, ou pelo menos uma partinha pequena do primeiro capítulo do Apanhador, no Campo de Centeio. Eu estou usando a tradução da Todavia, editora Todavia, que é essa, editora aqui. A propósito, a capa que a editora Todavia decidiu usar é a capa original. Quando o Apanhador do Campo de Centeio, que é um livro que foi escrito originalmente em inglês, né, The Catcher in the Rye, quando a primeira edição foi lançada, ela foi lançada com essa capa aqui, né? O tradutor é um tradutor extremamente competente chamado Caetano Galindo, né? Ele é conhecido principalmente pela tradução de Ulisses, de James Joyce. Você imagina que empreitada que deve ser traduzir o Ulisses de James Joyce. Ele saiu pela Companhia das Letras, aquelas edições em parcerias com a Penguin, sabe? O Caetano Galindo ganhou o Jabuti de Ouro por essa tradução, né? Além disso, ele traduziu várias obras extremamente difíceis de traduzir, como o Infinite Jest, eu acho que é isso, do Wallace, Foster Wallace, né? Também, que é um livro extremamente importante, extremamente difícil de ser traduzido, e vários outros livros, incluindo poema. O Caetano Galindo também é poeta ele mesmo, romancista, escreve contos, é professor de tradução ali na Federal, entre outras coisas, né? É professor de linguística também, de literatura, etc, etc. Então, só para dizer que ele é uma pessoa muito competente e que a tradução dele é uma tradução confiável, né? Bom, eu também já tive contato com a tradução o nome da edição é Edição do Autor, né? Edição do Autor é o nome. Não sei se é essa que você está lendo. E assim, não é uma tradução incompetente, não. É uma boa tradução também. Eu confesso que eu continuo preferindo a do Galindo, mas não tem problema nenhum se você estiver lendo a outra tradução, ok? Então, qual que vai ser a estratégia aqui? Eu vou ler e vamos ver se a gente comenta alguma coisa, né? Vamos lá. Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci e como que foi a porcaria da minha infância e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal, e essa merda toda meio David Copperfield. Mas eu não estou afim de entrar nessa, se você quer saber a verdade. Para começo de conversa, isso tudo me enche o saco. E depois, os meus pais iam ter duas hemorragias cada um se eu contasse algum negócio mais pessoal lá deles, né? Então é claro que a primeira coisa que salta aos olhos é a linguagem informal do narrador. Até na hora de ler, a gente fica meio impressionado, assim, né? Até a ordem, não sei se você percebeu, se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci, né? Então há uma informalidade, e aí ele simplesmente, vírgula, e como foi que a minha porcaria de infância. Não, e como foi a minha porcaria de infância, vírgula, e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal, vírgula, e essa merda toda meio David Copperfield, vírgula, mas eu não estou afim de entrar nessa, vírgula, se você quer saber a verdade, percebeu? Então, com certeza absoluta, é uma é um estilo mais corrido, né? Então, primeira coisa que nós temos aqui é Hã, a sintaxe, ela não é uma sintaxe organizadinha, ela é uma sintaxe corrida, né, como na própria fala. Eu vou emendando uma coisa na outra e vou meio que falando e meio que vai fazendo o nexo e às vezes não tem um nexo sintático, ou seja, eu não coloco ali uma conjunção ou alguma coisa assim, mas pelo simples fato de eu correr com o discurso, você vai encontrando o nexo da coisa, né. A fala não precisa de tantos elementos coesivos como a escrita, né? Então é normal que a coisa falada seja assim, né? Segunda coisa que salta aos olhos é são os palavrões, né? Aqui ele só colocou merda, que o Caetano traduziu como merda, e no original é crap, que basicamente é merda, né?
Lousy, ele traduziu como porcaria, que é também um bom modo de traduzir lousy, né? Porcaria, porcaria. Às vezes as pessoas poderiam dizer até como bosta, né? Ele fez um texto meio bosta. He wrote a lousy text. E uma expressão extremamente interessante é esse e tal. E tal, ok? E tal. Parênteses aqui. O Caetano faz uma coisa que eu acho muito interessante o tradutor fazer, que é, ele pega uma palavra e ele, por exemplo, traduz, né? O and all, ele traduz como e tal. Então, ele se coloca o desafio de, durante todo o texto, traduzir and all como e tal, né? Aí você talvez fale para mim, ué, mas isso não é óbvio? Se você vai traduzir Apple como maçã, toda vez que aparecer Apple, você vai ter que colocar maçã. Não necessariamente, é claro que quando a gente está falando de maçã é uma coisa simples, né? Mas se for uma expressão, principalmente uma expressão que não tem um correspondente exato no português, você pode ser tentado de fazer o seguinte, nesse contexto eu vou traduzir assim, neste contexto eu vou traduzir deste modo, neste contexto eu não vou traduzir, né? Só para te dar um exemplo, a outra tradução que eu comentei com você, eu peguei 3 contextos que apareceu and all, né, no original. Em 2, o tradutor decidiu não colocar nada. Num deles, ele colocou e tudo, né? Eu confesso que eu gosto do modo como o Caetano Galindo trabalha aqui, porque ele é um cacuete, né? É um defeito, é um vício de linguagem. Então, todo momento ele fica falando e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. É tipo falar tipo, sabe? Tipo, você fala tipo e aí, tipo, as pessoas ficam, percebeu? Arranha os ouvidos, né? Só que perceba, o nosso enol aqui, ele não tem somente a função de arranhar os nossos ouvidos, né? Por que o nosso narrador usa enol? Isso reflete o modo como ele pensa, né? Quando você usa enol, é como se fosse uma reticência misturado com etc ali, né? E o que como é que eu posso colocar? Qual que é o efeito de usar bastante reticências? O efeito é, você não assume responsabilidade por suas construções. Percebeu? E por que isso é importante especificamente para o nosso personagem principal? Porque você percebe que as conclusões que ele chega através do livro não são conclusões absolutas. Por exemplo, você deve lembrar que às vezes ele fala mal pacas, como o tradutor gosta de traduzir, mal pacas de uma pessoa, e de repente ele convida a pessoa para sair, por exemplo, e de repente ele está tentando ajudar a pessoa, né? Então, assim, é como se ele falasse sobre essa situação, é isso, isso, isso e tal. E esse e tal e pode ser outras coisas, né? Ele não assume essa responsabilidade de deixar o discurso fechadinho, né? Como quando uma pessoa organiza assim. Eu tenho 3 coisas para falar sobre isso. Primeira, blá, blá, blá. Segunda, blá, blá, blá. Finalmente, blá, 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 ponto. Percebeu? Você fecha o discurso. Não é isso que o nosso narrador faz. Nessa passagem, também tem isso que ele falou, e essa merda toda meio David Copperfield. David Copperfield é um livro do Charles Dickens, as pessoas em português chamam de Charles Dickens, né? Que conta a história de um menino. E como quase todos os livros do Charles Dickens, tem ali uma pessoa que sofre e passa por diversas provações na vida e várias pessoas sacaneiam elas e aí elas vencem na vida e são pessoas boas, etc, etc. Tem esse humor, isso que ele quer dizer a David Copperfield. Só para você ter uma ideia, né? Um pouquinho sobre o David Copperfield. Esse foi o livro, como eu falei, do Charles Dickens. Ele foi escrito em 1850. E aí o livro começa com
o David Copperfield e o pai dele morrendo antes do seu nascimento. Aí ele tem um padrasto, o padrasto dele espanca ele, aí o padrasto decide levar ele para um colégio interno, e aí lá no colégio interno tem um diretor cruel, e aí a mãe e o irmão dele morrem, e aí ele começa a trabalhar numa fábrica. Percebeu? Então tem toda essa história de uma infância difícil e tudo mais. Quando ele fala, nosso narrador aqui, você quer saber sobre a minha vida? Então, você quer saber onde que eu nasci? Quais foram as provações pelas quais os meus pais passaram e eu passei quando eu era pequeno? Toda essa merda meio a David Copperfield. Ele fala assim, eu não tô afim de fazer isso. Percebeu? Aos poucos a gente vai descobrir que talvez tenha alguma coisa de David Copperfield nele, né? Mas ele começa já vou avisando, não vou dar uma de Charles Dickens aqui não e ficar contando cada detalhe da minha infância difícil, né? Bom, várias outras coisas que a gente poderia comentar aqui. É claro, a gente não vai ter tempo de comentar todas elas, né? Mas eu gostaria de só chamar a tua atenção para algumas palavras e como essas palavras, às vezes, ela pode te causar uma certa aversão, né? Porque, por exemplo, sei lá, supimpa, a palavra supimpa, joia, né? Parece que é um tiozão falando, né? Mas lembre-se, nós estamos falando de um registro específico. Esse livro foi escrito em 1951 e, é claro, numa linguagem informal, né? E o esforço do escritor foi para que essa linguagem informal aparecesse, né? E o narrador é tão competente que ele consegue fazer isso também, entendeu? Outra coisa que você tem que lembrar, as linguagens informais, né? Gíria, por exemplo, ela envelhece muito rápido. Então, uma palavra tradicional, uma palavra cultural, pela própria natureza dela, né? A palavra que o Machado de Assis usou e eu quero usar também, ela permanece por mais tempo. As outras palavras, elas tendem a envelhecer muito rápido. Então, eu gostaria que você lembrasse de tudo isso enquanto você estivesse lendo, para que você perceba algo que talvez o escritor queira, ou quisesse que nós percebêssemos, que é a mensagem da coisa, o que ele quer dizer, as suas impressões, as suas percepções, a sua personalidade, elas são muito mais do que a sua linguagem, né? A sua linguagem faz parte disso, mas nós temos que saber relevar aquilo que nos desagrada e saber aproveitar aquilo que nos agrada, né? Então, só para, como eu falei, apontar algumas coisas. Por exemplo, esse e tal, entrar nessa, né? Não estou afim de entrar nessa, né? Pra lá, né? Eles são pra lá de sensíveis, né? São sensíveis paca, ou pacas, como em alguns outros momentos será traduzido. Bacana pra legal, né? E assim por diante. Então, no final das contas, tenha essas coisas em mente e não seja afetado por elas.